Opa, bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de história? Que é o Breno falando, né? E hoje, né, seria dia de uma provinha, né? Ia passar uma prova para vocês, uma atividade avaliativa aí para testar aqui os conteúdos. Mas como vocês são alunos sortudos, né? Na pandemia agora a gente não está aplicando prova, então a gente vai passar aqui uma revisão dos povos americanos, né? Que é o conteúdo que a gente estudou. A gente finalizou o conteúdo de Grécia e Egito fazendo uma revisão dos gregos e dos egípcios, né? E vamos fazer a mesma coisa agora. Vai ser bem rapidinho, né? Vou passar com vocês pelos pontos principais dos povos americanos e vai ser bem interessante. Aqui vai ser um compilado bem pequeno de todas as aulas que a gente já deu falando sobre quem vivia aqui nas Américas. Então, a primeira coisa, pessoal, quando a gente vai falar de povos americanos que viviam aqui antes da chegada dos espanhóis e dos europeus, é como eles chegaram aqui. Porque a gente estudou que os seres humanos surgiram na África, né? Que é muito longe, ó. África, América. Aqui está o Brasil. Então, é importante saber que eles vieram pelo Estreito de Bering, ó. Tá vendo que aqui, ó, dá uma encostadinha? Hoje em dia aqui é mar, não dá para passar de a pé. Mas acredita-se que na era glacial, milhares de anos atrás, quando o mundo era muito mais frio, aqui era gelado, aqui, ó, era gelo. Aí os seres humanos conseguiam migrar, ó. Saíram da África, vieram aqui para o Oriente Médio, depois para a Ásia, aqui para a China, depois aqui para esses cantos aqui da Mongólia, atravessaram a Rússia e chegaram aqui. Existem outras teorias muito boas também que vão falar sobre os malaio-polinésios, né, o pessoal que vivia aqui nessas ilhas que atravessaram para chegar aqui na América do Sul. Mas isso vocês vão ver mais para frente. Por enquanto é importante frisar a ideia do Estreito de Bering, ó. Dessa forma que os seres humanos chegaram aqui nas Américas e começaram a viver aqui. E como que eles viveram aqui, né? Vamos frisar isso aqui que é muito importante, que haviam 3 formas de vida dos povos aqui na América. Cada um fixou a sua maneira. Então, os nômades, que vocês já sabem, são povos que vivem viajando. E eles eram muito comuns principalmente nos pampas argentinos, né? O que é um pampa argentino? São essas planícies aqui, onde você tem cavalos, gostam muito de ficar aqui. Quando introduziram os bois lá, eles também se adaptaram bastante. Então a gente teve vários povos nômades. A gente teve os povos seminômades, né? Que formavam vilas, que nem essa daqui, vocês estão vendo aqui dos povos indígenas brasileiros, né? Mas essas vilas não são permanentes. Eles ficam ali 2 anos. Quando naquela terra já não está dando tanta mandioca, quando naquela terra já está difícil de achar animais para caça, eles desmontam essa vila e vão mudar para outro lugar, né? Então são povos seminômades, né? Porque apesar deles formarem vilas, eles não ficam lá para sempre. Já os civilizados, né? Eles formam cidades fixas, como os maias, os astecas e os incas, tá vendo? Aqui as coisas são de pedra, pessoal, porque eles não têm planos de sair daqui, de desmontar isso tudo e montar num outro lugar. Por isso que as coisas são de pedra. Aqui não, aqui as coisas são de madeira e palha, por quê? Porque eles sabem que logo eles vão sair. Então essa é a diferença muito grande entre os 3 povos, ó. E aqui caracterizado muito por alguns indígenas argentinos, aqui pelos indígenas brasileiros e norte-americanos, né? Ou seja, estadunidense, e aqui pelos 3 povos civilizados da América Latina. E a gente conversou sobre isso também, desde falando sobre o Egito. Quando um povo ele é civilizado, não significa apenas que ele vive naquele mesmo lugar para sempre. Os modos de vida mudam muito, né? Na sociedade civilizada, que é o modelo que a gente herdou, existem leis escritas, existem prédios públicos, existe isso aqui, ó, que é a divisão do trabalho, ou seja, cada pessoa faz uma coisa só,
Quem é guerreiro é guerreiro. Quem é costureiro vai ser costureiro. Quem é sacerdote, né, vai ser sacerdote. Não é um ambiente onde todo mundo faz de tudo. Cada um tem uma função muito bem definida na escala do trabalho. E fica bem nítido isso, ó, nas casas. A gente falou sobre a casa dos gregos, falamos sobre a casa dos egípcios. E eu bato muito nessa tecla da casa, porque conhecendo a casa daquele povo, vocês entendem um pouco sobre como era a vida deles. Aqui a gente tem uma oca, né, que é uma casa dos indígenas brasileiros, olha. Ela não é uma casa individual para uma família só, que dentro moravam várias famílias. Ela é feita à base de palha e madeira. E fica bem certinho aqui, ó, para os povos indígenas morarem. Já a casa de um asteca, essa aqui provavelmente a casa de um nobre, né, uma pessoa mais rica, ela é feita de pedra, ela é fixa, o telhado ainda é de palha, ó. Eles não tinham ainda a ideia de fazer o telhado de cerâmica, de barro, como a gente vai vir a fazer mais para frente. Mas já uma casa individualizada para um nobre, né? Que os plebeus, né? O pessoal mais abaixo, eles ainda tinham casas coletivas como os indígenas brasileiros. Mas os nobres não, já tinham casas individuais onde a família deles morava. E aonde esses povos viviam também é muito importante, pessoal, porque olha, tudo que está de cinza aqui é a América. Só que a América não era inteirinha povoada por povos civilizados. Toda a parte que está de cinza aqui, ó, o Brasil, aqui tá os Estados Unidos, aqui está o Alasca, aqui está um pedaço da América Central. Nessa parte cinza habitavam os povos não civilizados, como os povos seminômades aqui no Brasil e aqui nos Estados Unidos e no Canadá. Os povos nômades aqui nessa parte da Argentina aqui que eu estou passando o mouse. E nos coloridos, a gente vai entender que no vermelho, esse pontinho vermelho aqui, ó, habitavam os maias. No azul, habitavam os povos astecas. E no verde, habitavam os povos incas, ó. Então dá para ver que ficavam dois povos na América Central, que é essa parte aqui, e um povo na América do Sul. Passei sem querer, pessoal. Que eram os incas, ó. Os incas tinham um império bem grande aqui. E eu vou repassar com vocês agora as características mais simples desse povo, porque é importante vocês saberem o seguinte. Todos esses três povos, os maias, os astecas e os incas, todos eram inteligentes, todos eram guerreiros e todos eram bons construtores. Mas cada um recebeu um destaque especial para cada uma dessas características aos olhos dos arqueólogos, né? Porque quem que são os arqueólogos? Os arqueólogos são os parceiros dos historiadores para tentar fazer o passado. Eles escavam e buscam por objetos do passado, desde coisas pequenas até grandes cidades. Então aqui ó, vocês veem uma equipe de arqueólogo escavando que uma cidade, né, uma casa antiga, para descobrir como os povos antigos viviam. Aqui vocês veem uma equipe de arqueólogo encontrando uma cabeça olmeca, né? Os olmecas são uma civilização muito antiga da América, do qual a gente sabe muito pouco, por isso que a gente não estuda. Mas eles encontram e vão salientar características daquele povo. Os maias ganharam muito destaque pela inteligência, pelo avanço da ciência e pelo avanço da sua cultura. O que acontece? Isso significa que eles não eram guerreiros e que eles não construíam bem? Pelo contrário, eles eram guerreiros e eles faziam boas construções. Mas no campo das ciências eles avançaram ainda mais, porque eles já haviam descoberto zero, né? Que é um número que os europeus ainda não conheciam, nem os chineses, nem nenhum lugar do mundo. Então eles tinham essa consciência da existência desse número. E o conhecimento de astronomia deles, como eles conheciam as constelações do céu, como eles montavam calendários, tudo isso surpreendeu muito que os arqueólogos, a maneira que a ciência maia era muito avançada, né?
como os conhecimentos, os cálculos deles eram precisos. Daí veio esse destaque para os povos maias, né? Ao passo que os povos astecas, apesar de terem grandes filósofos, grandes cientistas, né, e terem belas construções, eles ganharam muito destaque pela cultura guerreira. Por quê? Porque eles são um povo que cresceram demais em muito pouco tempo. Em apenas 200 anos, eles já tinham formado esse império muito grande, que foi interrompido quando os espanhóis chegaram aqui na América, né? Senão eles teriam se expandido ainda mais, né? Então eles tinham uma cultura guerreira muito forte, um povo que muito dedicado à guerra, tudo mais, e muito dedicado à expansão daquele império. Outro motivo pelo qual eles ficaram muito famosos é que a capital deles, Tenochtitlan, por ser uma cidade construída no meio de um lago, né, e que tinha suas ruas feitas com as águas desse lago, também surpreendeu demais. Isso era uma coisa que os espanhóis mal pensavam que podia existir. Então, também motivo que surpreendeu eles ganhar destaque por isso. Infelizmente, eles ganham destaque também porque era um povo que realizava sacrifícios humanos, ou seja, matavam seres humanos para agradar seus deuses, né? Então, infelizmente, eles também ganharam muito destaque por causa disso, e que é verdade, tem que ser dito, né? Era o jeito deles aí, que a gente questiona bastante hoje em dia. Já os incas, eles também tinham uma ciência muito avançada, também eram bons guerreiros, mas ganharam destaque pela arquitetura avançada, diversificada e bonita deles. Porque a arquitetura dos incas tinha tudo aquilo que a gente falou, eles faziam castelo, eles faziam esses sistemas para poder plantar. E não apenas é impressionante de ver, como até os dias de hoje não se sabe como eles conseguiam fazer isso. Não tinha guindaste na época, não tinha sistemas de ferramentas para poder lapidar as pedras tão bem, né? Então, não tinha como entender como que se constrói Machu Picchu, né? Aquela cidade no meio de uma montanha. Então os incas, eles ganharam uma notoriedade muito grande, um destaque muito grande pela capacidade deles de construir, de fazer obras públicas, né, de realizar prédios altos e muralhas e templos. Uma arquitetura incrível que até hoje não se sabe como funcionava. A princípio não dá para acreditar que pessoas com pouca tecnologia tenham feito tudo aquilo. E aqui você fica com a foto de uma isso aqui chama alpaca, pessoal, que é um animal típico das regiões andinas, né? Muito fofo, olha só que belezinha. Os incas domesticavam essas alpacas para subir nas montanhas. E muito obrigado por assistir mais essa aula. Foi bem tranquila, espero que vocês vão bem nas atividades de uma revisão, né? Que é importante fazer essas revisões para vocês estarem sempre lembrando do conteúdo. Muito obrigado, uma ótima semana.